Bem, quando eu estava pensando a respeito do que ministrar hoje, um culto um pouco especial, né? A gente vai ter depois aí um momento para a gente ficar junto aí depois. Mas quando eu estava preparando essa mensagem, Deus me incomodou, porque eu acho que a igreja precisa saber o que é cristianismo. O título da mensagem de hoje, alguns vão rir, mas é Missão Integral a partir da ressurreição de Cristo. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu sei que eu andei fazendo algumas brincadeiras com o tema, mas é algo que muda o cristianismo. É algo que, se nós entendermos, a gente vai mudar a nossa visão de cristão. Queridos, quem ministrou essa palavra foi o pastor Ariovaldo Ramos, sábado passado. Quem estava lá comigo foi o Fernando, a Joana, o Felipe, a Fernanda e a Natália. Nós 6 estávamos lá e eu confesso que foi um presente de Deus para a minha vida. Foi algo que mudou a maneira com que eu entendo o cristianismo. Quantos conhecem o pastor Ariovaldo Ramos aqui? Quantos conhecem? Levanta a mão. Olha, quem conhece o Ariovaldo Ramos sabe a dificuldade que é ministrar uma palavra dele. Porque ele é realmente muito usado por Deus. Então, se ficar alguma dúvida, se eu não conseguir me explicar, por favor, entrem lá www.missãonaintegra.com.br, tá? Lá vocês encontram toda a ministração do pastor de graça, só vocês acessarem lá e assistirem. Amém? Iniciando, vamos ler Efésios 4. Quem trouxe a Bíblia, levanta a Bíblia. Efésios 4, por favor. Você que não trouxe a Bíblia, pega a carona na Bíblia do vizinho aí. E quem não tem vizinho com Bíblia, fica só ouvindo. Efésios 4, a partir do versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outro para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelos enganos que os outros homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, crescemos em tudo naquele que é o cabeça. Quem é? Cristo. 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, senão a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. No primeiro momento, uma leitura um pouco difícil, mas a gente vai estudar essa leitura. Por que eu trouxe essa palavra para vocês? O título da ministração é Missão Integral a partir da ressurreição. Repita comigo. Missão Integral a partir da ressurreição. A gente acha que a gente sabe o que é missão e o que é ressurreição. Quem pode me falar o que é missão? O que é missão? Oi? Quando algo é delegado a você. Quem mais tem alguma outra definição aí de missão? Algo que você tem que executar, certo? Eu acho que a Pri resumiu bem. É uma missão delegada a você. É algo que você tem que fazer, que você tem que executar, certo? Agora, quando nós trabalhamos a missão com base na ressurreição de Cristo, aí as coisas mudam. Porque para nós,
A ressurreição não pode ser vista simplesmente pelo fato de Jesus ter nascido, aí Jesus viveu uma vida, aí Jesus morreu e no outro dia ele ressuscitou dos mortos. E só. Cristo morre, dali 3 dias Cristo ressuscita e a nossa vida continua a mesma. Queridos, o cristianismo é em função da ressurreição de Cristo. Nós enfrentamos um sério problema. Quando nós pensamos na justiça de Deus, a gente pensa numa balança. Quando nós pecamos, essa balança pende para o inferno. Nós temos uma balança equilibrada inicialmente, e quando nós pecamos, esse pecado nos inclina para o inferno. E nós temos um problema, porque tudo aquilo que não está em Deus, deixa de existir. Deus é fonte da existência. Toda a criação é sustentada por Deus. O que não está em Deus, não poderia existir. E aí nós nos imaginamos, no momento do nosso pecado, nós nos vemos pensos para o inferno, pensos para a condenação. E a gente fala, eu tenho que morrer. Quando eu peco, eu olho para mim mesmo e falo, Deus tem que acabar com a minha vida. Se Deus é justo e se Deus não aceita o pecado, e se o salário do pecado é a morte, então quando eu peco eu tenho que morrer. Isso é porque nós não entendemos a ressurreição de Cristo. Se nós entendemos a ressurreição de Cristo, nós vamos entender que inicialmente, quando nós nascemos, a balança estava pensa para a salvação. Nós já estávamos salvos. E o nosso pecado simplesmente equilibra a balança. Isso é ressurreição. Isto é sabermos que Cristo morreu a nossa morte. Que eram os nossos pecados que nos deveriam levar para o inferno. Queridos, se Jesus não morresse, Deus não iniciaria a criação. Deus só disse haja luz, porque antes ele disse haja cruz. Deus sabia que o homem ia pecar. Deus sabia que nós viveríamos uma vida de pecados. Deus sabia que tudo isso ia acontecer com a criação. E ele só decidiu criar o homem porque Jesus antes morreu por nós. Se nós lermos João 1,3, João 1,1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No versículo 3 diz, sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem Jesus, sem o Verbo de Deus, nada da criação teria sido feito. Se Deus nos criou, é porque Cristo lá, antes do haja luz, decidiu morrer por nós. Falou, não, eu vou morrer por aquele povo pecador, eu vou morrer pelos pecados dele, e eu vou criar para mim uma noiva. Isso é entendermos a ressurreição. Ressurreição não é simplesmente o fato de Jesus morrer e no outro dia sair dos mortos. Ressurreição muda a história. Queridos, a cruz muda a história. Graça. O que é graça? Quem pode definir para mim o que é graça? Graça é tudo aquilo que Deus pode fazer por intermédio da morte de Cristo. Tudo aquilo que Deus faz por meio do sangue de Cristo é chamado graça. Então toda a criação foi graça de Deus. Tudo que Deus preparou, tudo que Deus formou é graça. E em um momento da história, Deus escolhe um arameu errante, e ele pega esse arameu e fala, em ti serão benditas todas as nações. Quem era esse arameu? Abraão, muito bem, Pri. Deus chega para Abraão, Deus chega para aquele arameu, ele não tinha história, ele não tinha passado, ele não tinha futuro. Se Deus não entrasse na vida dele, hoje nós nem lembraríamos de quem foi Abraão. E Deus pega ele e fala, eu vou fazer de você uma grande nação. Você vai ser abençoado, mas principalmente você vai ser uma bênção. Deus ordenou para Abraão, ser tu uma bênção. De Abraão nasce uma nação. Quem? Israel. Percebam, Deus disse o quê? Ser tu uma bênção. Você tem que ser uma bênção. E de lá nasce Israel. E sobre Israel, Deus protegeu. Deus guardou Israel. Tanto é que quando Jesus vai ser tentado no deserto, Satanás mostra todos os reinos da terra. Só que ele não mostra Israel. Por que ele não mostra Israel? Porque Israel não era dele.
Israel era o único povo separado. Era o único povo que Deus teve cuidado e que ele ordenou uma pessoa para guardar Israel, o arcanjo Miguel. E em todos os momentos da história em que Satanás tenta entrar em Israel, tenta mexer com as coisas de Israel, Miguel entra e intervém. Miguel entra e não permite. Entendem isso? Porque Israel estava sendo protegida por Deus. Missão de Israel, qual era? Qual era a missão de Israel? Ser uma bênção. Essa era a missão de Israel. Então perceba que nós já estamos falando de missão. A missão de Israel, daquele povo antes de Cristo, a missão deles era: sejam uma bênção. Israel foi separada, presta atenção, Israel foi preparada por Deus para trazer à existência um menino de Gênesis 3:15. A função de Israel era fazer nascer o menino que viria pisar na cabeça da serpente. Israel foi separada, Israel foi trabalhada, Deus levou Israel para o cativeiro, tudo para quê? Para garantir que Israel traria à existência Jesus. Por isso que eles não eram uma nação comum. Jesus entrou para mudar a história. Quando Cristo morreu, Israel parou de ser importante. Quem passou a ser importante? A igreja. Hoje, um novo povo é separado por Deus. Um novo povo é protegido por Deus. Somos nós, a igreja. Israel tinha uma missão: trazer à existência Jesus. A igreja tem uma missão: fazer Jesus conhecido no mundo. Israel era uma nação. A igreja é um organismo vivo. A igreja, enquanto ela está em Araçatuba, na 15 de novembro, ela está em Araçatuba na Rua do Fico. E ela está em Birigui, e ela está no estado de São Paulo, e ela está no Brasil, e ela está no Japão. Por isso a igreja é um organismo vivo. Israel não, Israel era só uma nação, era um local, era cercado por muralhas. Só poderia pertencer àquela nação quem nascia lá dentro. Nós não. Nós escolhemos ser igreja, nós escolhemos entrar na igreja e nós escolhemos fazer o que a igreja faz. Israel tinha uma meta: crescer e permanecer. A igreja tem metas: frutificar e espalhar. Por isso que as recompensas de Israel são terrenas e as nossas são celestiais, porque nós não somos daqui. Queridos, nós não somos dessa terra. Deus não quer que você no final da sua vida tenha uma casa de 200 mil reais. Isso não é missão. Deus não quer que você tenha um carro de 100 mil reais quando você aposentar. Deus não quer que você faça viagens, ou que você seja bem sucedido, ou que você tenha uma empresa conhecida. Isso não é missão. Se você fosse Israel, isso seria missão. Se você fosse Israel, você teria que frutificar, você teria que crescer, mas você não é Israel, você é a igreja. Então você tem que anunciar o menino de Gênesis 3:15. Por isso que eu digo que nós não sabemos o que é missão. E nós não sabemos o significado da ressurreição de Cristo na missão. Cristo nasce para mudar isso. Cristo nasce para falar: vocês não são daqui. Vocês são peregrinos, vocês são a minha noiva. Eu vou buscar vocês. Enquanto vocês estão aqui nessa preparação, enquanto vocês estão aqui no local da maquiagem, no local de onde corta o cabelo, enquanto vocês estão se preparando para o casamento, vocês vão crescer. Vocês vão crescer, vocês não vão ficar aqui. Não quero que você seja rico. Deus nunca prometeu riqueza. E por que quando nós vamos pregar, nós falamos que nós somos ricos? Por que quando a gente vai fazer missão, a gente fala assim: se você vier para cá, Deus cura as suas enfermidades. O que você tem? Você é cadeirante? Vem aqui, Deus vai te curar. Visão de Israel. Deus nunca prometeu riqueza. Deus prometeu prosperidade. Não vai te faltar nada. Eu garanto para vocês, pela palavra de Deus, que você não vai passar fome. Que não vai faltar roupa para você vestir. Que não vai faltar bebida para você beber. Só que, querido, se Deus te dá uma casa de 200 mil reais, tem alguma coisa errada, porque a igreja é para repartir. A igreja é para espalhar. A igreja é para falar de Cristo. Esse é o significado da ressurreição. Gente, vamos parar de pensar que nós temos que ficar apenas aqui.
Ei, nós não somos daqui. Não é aqui que Deus trabalha com nós, Deus trabalha com nós nos céus. Nossa função aqui é fazer missão. E missão com base na ressurreição de Cristo, sabendo que Ele mudou a história, sabendo que aquela morte era pelo meu pecado, que agora todas as minhas dívidas foram pagas, e por aquele sangue vertido naquela cruz, hoje eu tenho acesso aos céus. Quando o Ariovaldo começou a ministração, eu falei, eu sei sobre isso. O que eu vim fazer aqui? Eu sei sobre ressurreição, eu sei sobre missão. Não, eu não sei. Não, nós não sabemos. Por que a ressurreição é importante? Primeiro, porque ela divide a história. Segundo, por que a ressurreição é importante? Porque ela nos dá uma missão, falar de Cristo. Querido, como eu falei para vocês, o nosso tesouro não é aqui, então não adianta você acumular riquezas aqui. Por quê? Porque tem gente que fica na igreja 25, 30, 40 anos na igreja, não falta um domingo. Não falta um culto de jovens, o abençoado está lá todo santo culto. Isso é importante? Isso é importantíssimo. Só que você vem aqui para se abastecer. E quando você chega lá no campo, quando chega na segunda-feira que você está no seu trabalho, quando chega na segunda-feira que você está na sua escola, você tem que brilhar Cristo. Você tem que mostrar Cristo. Isso é ser igreja. Ser igreja não é estar sentado aqui. Ser igreja é lá fora falar daquele que morreu. Então nós não sabemos o que é missão. E por isso que é importante a ressurreição. Porque ela divide a história e ela nos dá uma nova missão. Falar de Cristo. Jesus é mais importante que a nação. Israel se importava com a nação. Nós se importamos com Jesus. Nós não podemos mais se importar com o nome da igreja. Eu não preciso mais me importar se a minha religião evangélica está crescendo ou não. Eu não preciso me importar se a igreja Manancial está crescendo ou não. Eu não preciso me importar se o grupo de jovens da Manancial está crescendo ou não. Eu preciso me importar se Cristo está sendo conhecido, se Cristo está sendo aceito, se Cristo está sendo pregado. Essa é a minha missão. E aí a gente acha que é mais importante a gente poder defender a nossa nação. Não porque eu sou evangélico e só os evangélicos vão para o céu. Você que é católico, você que é isso, você que é aquilo, você não vai para o céu. Você tem que ser evangélico. E a gente começa a criar uma seita dentro do cristianismo. Queridos, o que salva é Cristo, o que salva é a cruz, o que salva é o sangue vertido. Não é onde nós sentamos para ouvir a Deus. Claro, alguma dúvida? Por favor, gente, pode perguntar, pode interromper. Vai lá, Pri. Existe igreja em Israel? Existe. Deus parou de trabalhar com o povo judeu. Deus trabalha com a igreja. Se um judeu se converter, se um judeu conhecer a Cristo, aceitar o sacrifício de Cristo, ele se torna igreja. Tá? Por que os judeus não são igreja? Porque eles não aceitam o sacrifício de Cristo. Para eles, Jesus não foi apenas mais um mártir. Não foi apenas mais uma pessoa que nasceu e morreu. Tá? Por isso que eles não são igreja. Agora, se um judeu conhece a Cristo, se um judeu aceita o sacrifício de Cristo, ele pode sim se tornar igreja. Respondi a tua pergunta? Sim, tem mais alguma? Você deu uma fungada aí, eu achei que você... Vamos dar continuidade, né? Querido, nós não podemos entender a ressurreição e continuar da maneira que nós estávamos. Nós não podemos entender a ressurreição e continuar juntando riquezas na terra. A gente não pode entender a ressurreição e continuar achando que o trabalho é mais importante. Continuar achando que a escola é mais importante. Ou que aquilo é mais importante. Ou que aquilo outro é mais importante. Sei que não tem ninguém ignorante aqui. Sei que vocês entendem quando eu digo que não é mais importante a escola. Sim? Depois vai chegar em casa e falar, mãe, aprendi lá na igreja que agora não preciso mais ir para a escola. Misericórdia. Com a morte de Cristo, o Espírito Santo passa a habitar no homem. Todos entendem a Trindade, sim? João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós temos 3 pessoas na Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Deus, Filho, Jesus, Espírito Santo, o Consolador. Antigamente,
Antes da morte de Cristo, o Espírito Santo não habitava no homem. O Espírito Santo habitava aonde? A Arca da Aliança. Então, para você ouvir Deus, para você sentir a presença de Deus, você tinha que ir lá no templo. Você ia no templo, você via a Arca da Aliança, ali estava a presença de Deus. Quando Cristo morreu, uma coisa aconteceu, o véu do templo se rasgou. Isso quer dizer que o Espírito Santo passou a habitar em nós. Então, com a morte de Cristo, se cria um novo status de homem, que é o homem habitado pelo Espírito Santo. Isso é algo maravilhoso. O próprio Deus, o próprio Criador do universo, habita em nós. E onde Deus está, as coisas não podem continuar como estavam. Concordam? Onde Deus está, Ele tem que mudar. A presença dEle é algo maravilhoso. Se Deus ir para o inferno vira céu. A presença do Espírito Santo no homem gera frutos. Esses frutos são os dons. Todos entendem dons? Sim? Dons são habilidades especiais de Deus dado a cristãos para edificação do corpo. Dons especiais de Deus, habilidades especiais de Deus, que Ele dá isso de graça para uma pessoa, e a pessoa tem que usar isso para frutificar, para fazer o reino crescer. Isso são dons. E aí nós lemos em Efésios que Paulo diz assim: Deus deu um para apóstolos, outro para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. O que são isso? São dons? Isso são serviços. E aqui está o erro da igreja. Dons é habilidades especiais dadas por Deus a você, para você fazer a igreja crescer. Serviços são estratégias de Deus para fazer o corpo crescer. Eu sei que está difícil entender. Vamos exemplificar. Vamos trazer isso para a prática. Primeiro serviço citado em Efésios. Apóstolos. Função de um apóstolo: implantar a igreja e levar a Cristo onde ele não é conhecido. Quando nós falamos de apóstolos, nós estamos falando de pessoas que têm a função de levar Cristo aonde não é conhecido e para implantar igrejas. Exemplo disso, agências missionárias. Quem faz missão. Pessoal que leva gente para a África, leva gente para o Nordeste brasileiro, tá? Que o Nordeste brasileiro é um local muito atingido e a igreja tem mandado muitos missionários para o Nordeste. Isso é apostolado. É quando você é usado para levar Cristo a um lugar que ele não é conhecido. Segundo, profetas. Como nós nos enganamos com esse serviço? A gente acha que aquele irmão que tem aquela palavra de sabedoria, que tem um dom da palavra de sabedoria, e que te diz: ó, eis que te digo, o Senhor manda te dizer isso. Aí a gente fala: ó, o profeta, aleluia, esse aí é o profeta de Deus. Não, ele não é profeta. Ele tem o dom de uma palavra de sabedoria. Agora, quem exerce o serviço profético, ele corrige o presente para salvar o futuro. Profetas corrigem o presente para salvar o futuro. Exemplo, quem trabalha com organizações para salvar a ecologia, o fato da igreja se importar com o desmatamento, o fato da igreja se importar com questões futuras, corrigindo o presente. Outra coisa, direitos humanos. Os irmãos que trabalham com direitos humanos, quem se importa em ver as pessoas bem, quem faz leis para isso, quem ajuda nessa questão, são os profetas. Então, querido, profeta não é aquele que revela uma palavra de Deus. Isso aí é uma pessoa que tem dom de palavra de sabedoria. Profeta é quem corrige o presente para ir para o futuro. Sabe por quê? Porque senão poucos vão ser profetas. Poucos vão ser profetas, porque profeta nesse sentido que a gente entende erroneamente, é dom. E dom Deus dá. Se Deus não der, ninguém desenvolve um dom. Querido, se você não foi chamado para música, não insista. Se você não foi chamado para pregação, não insista. Se você não foi chamado para interpretação de línguas estranhas, não insista. Próximo, evangelistas. O que são os evangelistas? São aqueles que garantem a salvação de todos por causa do sacrifício de Cristo. Aqueles que garantem a salvação de todos por causa do sacrifício de Cristo. Exemplo, ONGs, projetos beneficentes, aqueles que trabalham com asilos,
casas de recuperação de vidas, como é a Refúgio. Isso são ministérios evangelísticos. Ah, Guilherme, mas o evangelista não é aquele que sai na rua e prega a palavra de Deus? Não, essa é a igreja. Esses são todos os ministérios. Quem fala de Jesus para outros somos todos nós. Isso aí é sua função, querido, sendo você apóstolo ou não, sendo você profeta ou não, sendo você evangelista ou não, sendo você pastor ou mestre ou não. Isso é sua função. Geralmente os evangelistas, eles trabalham com os pobres, com os necessitados, aqueles que estão à margem da sociedade, os órfãos, as viúvas, os velhos, certo? Esse é o trabalho dos evangelistas. E aí nós temos os pastores e mestres. Função de pastores e mestres: ensinar a gente a seguir Jesus e ensinar a gente a prepararem pessoas para seguir a Jesus. Eu vou repetir que ficou meio confuso. Pastores e mestres ensinam gente a cuidar de gente e ensinam pessoas a levar Jesus. Exemplo de ministérios de pastores e mestres: seminários teológicos. Quem faz missão, por exemplo, o pessoal que fez esse seminário que eu estou trazendo para vocês, chama Missão na Íntegra. Eles têm o serviço de pastores e mestres. Eles trazem pastores para falar especificamente para mestres, especificamente para líderes, especificamente para outros pastores. Certo? Por exemplo, o Silas Malafaia tem sempre um congresso no final do ano, chama Slavec. Isso é um serviço de pastor e mestre, de maestria, de doutorado, certo? Prestem atenção, só mais um ponto. Funções dos dons, qual é? Querido, de vida. Por favor, não volte para a sua casa achando que dom e serviço é a mesma coisa, e não volte falando que apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres são dons. Dons, habilidades especiais, dadas por Deus para edificar a igreja. Serviços, estratégias de Deus para levar a Cristo. Fala, Fer. Tem diferença dom e chamado? O chamado é quando Deus te mostra um serviço. Eu entendo assim, tá? Posso estar errado. Eu entendo que o chamado é quando Deus te mostra o serviço. Agora o dom surge naturalmente. É algo que você faz por espontaneidade. Quem tem dom de misericórdia, cara, ele tem compaixão pelos pobres. Ele não consegue ver alguém passando fome e ficar quieto. Aquilo é um dom de misericórdia. Ele não escolhe dar comida para o necessitado. É algo que surge naturalmente. Quem tem o dom de interpretação de línguas estranhas, quando ele ouve alguém falando em línguas, ele entende como se fosse no mesmo idioma. Não é algo que ele exercitou. Ele nunca foi numa escola para aprender isso. Entendeu, Fer? Agora o chamado é quando Deus te fala, ó, você tem que ser evangelista. Eu tenho que mandar você para a África. Isso é um chamado. E aí você vai usar o seu dom nesse serviço. Funções dos serviços. Por que o Espírito Santo arma essas estratégias para levar a palavra de Deus? Primeiro, para a proclamação de Jesus. É a primeira função básica. Para fazer Jesus ser proclamado, para falar de Cristo. Segundo, para aperfeiçoamento do dom. Então são duas missões, são dois objetivos os serviços. Aperfeiçoamento do seu dom e proclamação de Jesus, para você poder falar e para você poder melhorar o seu dom. Vamos trazer isso para a prática, tá? Para vocês tentarem acordar um pouquinho aqui, que eu sei que está muito teórico. Dom de misericórdia, por exemplo, quem tem o dom de misericórdia, no serviço evangelístico. O que vai acontecer externamente? Externamente, ele vai tratar melhor os pobres. Você pega uma pessoa que tem o dom de interpretação de línguas estranhas, e você tem uma pessoa que tem o dom de misericórdia, e coloca os dois no serviço de evangelismo. Quem que vai trabalhar melhor os pobres? Quem vai ter mais dó? Quem vai poder trabalhar com mais carinho? Quem tem o dom de misericórdia. Por exemplo, quem tem o dom de governo, tem o dom da administração, no serviço apostólico. Qual que é o serviço? Qual que é a função do serviço apostólico? Apostólico é levar Jesus onde ele não é conhecido e implantar igrejas. Quem tem o dom de governo no serviço apostólico, ele vai poder abrir mais igrejas. Por quê? Porque ele sabe gerir melhor os recursos. Ele sabe aonde ele vai conseguir recursos. Ele sabe como que ele vai construir aquela igreja, como ele vai governar aquela igreja. Por isso ele vai abrir mais igrejas. Perceba que o serviço é necessariamente ligado ao dom. Agora, internamente,
Cara, quando eu trato com alguém que tem o dom de misericórdia, eu começo a ver as pessoas diferentes. Eu começo a olhar e falar, fulano, como fulano tem carinho pelo próximo. Como fulano tem amor pelo necessitado. Cara, eu preciso desenvolver isso. E o meu dom passa a ser aprimorado. E talvez eu até acrescente o dom de misericórdia. Talvez até Deus me gratifique com o dom de misericórdia. Ei, isso é igreja. Essa união entre dons, essa união entre pessoas, esse fato de um trabalhar junto com o outro. Cara, você vai fazer apostolado, então é o seguinte, ó, eu que tenho o dom de governo, eu vou contigo para poder preparar o lugar que você vai ficar. Você que tem o dom da misericórdia, cara, você vai ajudar os outros. Eu vou te ensinar a trabalhar esse dom e você vai me ensinar a trabalhar o meu. Por que isso é importante? Por que eu gastei 15 minutos falando isso para vocês? Porque nós pensamos o seguinte, a gente vem na igreja, aí a gente fica assim. Essa é a nossa vida cristã. Eu não gostei do louvor hoje. O louvor hoje não fluiu, o irmão errou a entrada. Gente, o pastor hoje estava chato. Hoje o pastor estava insuportável. O Guilherme hoje só falou de teoria. O Guilherme não falou nada que me tocou. Caramba, o Guilherme já está 1 ano na frente dos jovens e continua a mesma coisa. Não entra um jovem novo. Quer saber? O Guilherme não é um bom líder, não. O pastor Luiz não é um bom líder, não. Ciclano não é uma boa pessoa. Querido, eu só tenho mais um dom. Eu só estou em um serviço. Igreja não funciona com serviço e com dom. Por isso que eu tenho dom de uma coisa e você tem dom de outra. Agora, se você é habitação do Espírito Santo, você tem que ter dons. Querido, se você olha na sua vida e você não vê dons em você, você não é habitação do Espírito Santo. Cara, perceba como a gente estava errado quando a gente pensa que a gente sabe o que é missão. Como a gente está em falha quando a gente acha que sabe o que é missão. Queridos, a grande comissão, quando Jesus fez a missão para a igreja, o que ele disse? A gente se prende em apenas uma dimensão da comissão, ide pregai o meu evangelho a toda criatura. E isso não é a grande comissão. Isso é uma dimensão da grande comissão. A grande comissão tem 3 dimensões. 3. A grande comissão tem 3 dimensões. Primeiro, a dimensão pessoal, que é ir de pregar o meu evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso está em Marcos 16:15. A segunda grande comissão é a comissão nacional. Quando Jesus disse, ide e discipulai todas as nações, e ensinai-as a guardar os meus estatutos e os meus mandamentos. Sabe por quê? Porque Deus vai julgar as nações. Como que você entende isso? Se a salvação é pessoal, se eu aceito Cristo, como que Deus fala que vai julgar as nações? Por que Apocalipse fala que Deus vai julgar as nações? Ei, eu sou brasileiro, querido. Eu nasci do Brasil. Eu tenho que orar pela minha nação. Eu tenho que trabalhar pela minha nação. O que é ser cristão na dimensão nacional? É quando você descascar uma bala, não jogar ela na calçada, não jogar ela na rua. Querido, quando você for passear com o seu cachorrinho, você tem que andar com um saco plástico. E quando ele for fazer as necessidades dele, você tem que pegar. É a minha função ser cidadão. Quando você para pensar nesse ponto, fala assim, eu não preciso limpar a sujeira do meu cachorro. Imagina que eu preciso fazer isso. Eu posso pegar, descascar uma bala e jogar na rua. Eu posso estar andando de carro, tomar uma latinha de refrigerante e jogar na calçada. Cara, aí eu, que estou atrás de você está falando de Cristo para mim. Você passou a vida inteira me evangelizando. Aí eu estou andando e por um acaso eu vejo o seu carro na frente. Falo, o Levi ali na frente. Eu vejo ele jogando um negócio na rua. Cara, que cristão é o Levi? Eu já fui. Vocês viram? Obrigado. Eu já fui questionado por isso. Tá? Eu já tive uma pessoa que chegou para mim e falou, Guilherme,
eu acho que vocês têm que rever o seu cristianismo. Aí, no primeiro eu levei um choque, eu falei, por quê? Aí ele falou, cara, tem uma pessoa que está falando de Jesus para mim, e eu estava andando e encontrei essa pessoa no carro da frente, e ela jogou coisa na calçada, jogou coisa na rua, e deixou lá e foi embora. Cara, mas e a nossa cidadania? Aí a gente vai cobrar o prefeito porque está inundando ali a Avenida João Ruda Brasil? Aí eu chego lá, bato no gabinete do vereador e falo, ó, a situação lá. Ei, não é a sua obrigação cuidar das vias públicas? Eu não tenho direito de ir e vir? Você tem que investir mais em gari, você tem que investir em mais gente coletando lixo. Sabe por quê? Porque eu estou pisando em fezes todo dia. Eu vou fazer caminhada e eu piso em fezes de cachorro. Aí a gente quer orar pela nação. Senhor, me dá uma boa nação. Senhor, que o Brasil possa te conhecer. Senhor, que o Brasil possa aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador. E na hora de votar, eu voto no ímpio. Meu Deus, o pastor falou de política. Meu Deus, ele não pode falar de política. Gente, o Guilherme está falando de política. Guilherme, cuidado. Ó, o pastor da igreja tal está falando de política. Aquele cara é um endemoniado. Política é coisa do capeta. Ei, a nossa comissão é ir e fazer discípulo em todas as nações. Anunciar às nações que Deus vai julgá-los. Então ensinem-os. Ensina eles a guardar os meus estatutos. Terceira dimensão, dimensão social. Iluminai o mundo através das boas obras. São 3 dimensões. Pessoal, pregar a Cristo a toda criatura. Dimensão nacional, ensinar, discipular as nações e saber que eu sou Deus. E terceiro, iluminai o mundo com as suas boas obras. É a dimensão social. Você não pode ser cristão se você não ajuda o seu próximo. Você não pode falar que você é cristão se você não ajuda quem está perto de você, quem está precisando da sua ajuda. Você tem que brilhar. Querido, a luz brilha, ela não escolhe brilhar, ela chega e vai brilhando, e pronto. Cara, eu vou fazer o bem para todo mundo, e não me interessa se fulano vai ficar feliz ou se ciclano vai ficar triste. Minha função é fazer o bem, eu vou fazer o bem. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente entende missão, quando a gente fala missão da igreja, ir de pregar o meu evangelho a toda criatura, amém, vamos fazer isso então. E a gente faz isso, só isso e pela metade. E quando nós conhecemos um Cristo que morreu e ressuscitou, as coisas não podem continuar as mesmas. Enquanto a gente não usar os nossos dons, enquanto a gente não usar os serviços, nós seremos como um atleta. Como se amanhã acontecesse um acidente com o Messi. Ele ia continuar sendo, vamos supor que ele sofra um acidente e as 2 pernas dele se paralisem. Ele vai continuar sendo o melhor jogador do mundo. Na cabeça dele ele sabe fazer os dribles mais brilhantes, só que o corpo dele é estático. Enquanto a igreja não começar a usar isso, enquanto a igreja parar de achar que apostolado é dom, é título, a gente vai ser o cérebro mais formidável do universo. Nós temos a solução para todos os problemas do mundo. Nós temos solução para o maior problema, para o pecado. Todo mundo ainda brinca, a gente dá jeito para tudo, só não dá jeito para a morte. Ei, nós temos um jeito para a morte. Mas enquanto nós não começarmos a usar, a gente vai ser o cérebro mais brilhante do universo, num corpo estático, num corpo parado. E Deus vai chegar para mim e falar, Guilherme, por que você não discipulou? Guilherme, por que você não fez o seu papel de cidadão? Guilherme, por que você não brilhou? Por que você não fez o bem para o seu próximo? Querido, eu fico por aqui. Acho que você entendeu o recado do Espírito Santo. E, poxa, quando a gente entra em contato com Deus tão maravilhoso, as coisas não podem continuar da maneira que estão. Gente, a gente não pode continuar vivendo da mesma maneira que a gente vive. O grupo de louvor pode vir aqui, para frente. Pode se direcionar. Gente, Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Você tem ideia do que isso significa? Cara, isso significa que você vai para o céu. Cara, isso significa que não importa o que vai acontecer aqui.
Eu não me interessa se eu vou ter que viver com diabetes o resto da minha vida. Sabe por quê? Porque eu não sou daqui. E o que Deus trabalha comigo não vai trabalhar aqui. Ei, eu estou aqui de passagem. Oh Deus, o Senhor sabe que eu queria aquele carro, Pai. O Senhor sabe, ó Deus, o Senhor, assim não dá, Deus. Eu te sirvo, eu sou fiel, e o Senhor não me dá aquela casa que eu quero, Deus. Ei, como nós estamos errados. Como nós estamos errados. A ressurreição de Cristo vem te dizer que você está aqui de passagem. Que você está aqui para fazer missão. Você está sendo pago, Deus está te pagando para estar aqui. E o preço é altíssimo. E você está sentado, vivendo como vivem os outros. Querido, eu não sei o que você vai pensar. Não sei se você vai concordar com tudo aquilo que eu disse. Se você concordar com aquilo que eu disse, amém. Se você não concordar com aquilo que eu disse, amém. Eu só sei de uma coisa. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós não podemos ser os mesmos. Quando Deus fala com nós, nós não podemos continuar da maneira que nós estávamos. E Deus vai te cobrar, tá? E a partir de hoje, você não pode mais alegar ignorância. Você não pode chegar no tribunal de Deus e falar: Senhor, eu não sabia. Poxa, Deus, eu não sabia que eu tinha que ser um bom cristão. Eu não sabia que eu tinha que ser um bom cidadão. Eu não sabia que eu tinha que fazer as boas obras. A partir de hoje, você não pode mais alegar ignorância. Eu, quando tive contato com essa palavra, eu falei: meu Deus, eu estou errado. Meu Deus, tudo aquilo que eu estou fazendo está errado. Meu Deus, as coisas não podem continuar da maneira que estão. Eu espero que pelo menos 1 ou 2 ou 3 possam ter entendido isso. Sabe por quê? Porque vai ser mais um para trabalhar comigo. Vai ser mais um para trabalhar com Deus. Vai ser mais um para trabalhar pela igreja. Meu querido, não distraia a sua mente. Não distraia a sua mente. Eu vou te dizer uma coisa. Satanás vai tentar roubar tudo aquilo que ele falou no seu coração. Satanás vai tentar tirar isso. Sabe por quê? Porque isso vai mudar o mundo. Essa palavra vai mudar a sua escola. Ei, essa palavra vai mudar o seu trabalho. Ei, essa palavra vai mudar a sua vida. Cara, se nós começarmos a aplicar a vida cristã, usando os nossos dons em serviços, cara, ninguém para a igreja. Ei, eu vou te dizer uma coisa. No Antigo Testamento, Deus fez uma promessa. Satanás não colocaria a mão na nação. No Novo Testamento, Deus fez uma promessa. As portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Sabe o que isso quer dizer? Que aonde nós avançarmos, o inferno retrocede. Aonde você colocar o seu pé, você toma posse. E aonde você pisar, aquilo é teu por herança. Sabe por quê? Porque Deus não vai te abençoar num local. Deus vai te abençoar na ida. Deus vai te abençoar em espalhar a Cristo. Então não tenha medo. Não tenha medo de usar os seus dons. Não tenha medo de usar serviços. Ei, trabalhe para Deus, porque Ele paga muito bem. Oh Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós entramos na Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra para mim, Deus. Obrigado pela Tua exortação para mim, Pai. Oh Deus, essa palavra é algo muito precioso, Senhor. Essa palavra vem de encontro, Senhor, de tudo aquilo que nós estudamos até agora, Senhor, da maneira errada com que Satanás tem falado para a igreja, da maneira errada com que a igreja tem crescido. Oh Deus, nós estamos aqui para Ti, ó Deus, nós não estamos aqui para recebermos bênçãos, nós estamos aqui para podermos abençoar, ó Deus, abençoar o mundo, Senhor, abençoar aqueles que não Te conhecem. Oh Senhor, Tu conheces os corações. Deus, o Senhor diz que Tu não desprezarás um coração contrito, Senhor.
Deus, olha, Senhor, e acha os corações contritos que estão no meio de nós, ó Pai. E quando o Senhor achar esse coração contrito, ó Deus, trabalha nessa vida, Senhor. Dê dons a esse coração contrito, Senhor. Oh Deus, eis aqui, Senhor, as nossas vidas. Todos pecadores, ó Pai. Todos destinados à perdição eterna. Mas o Teu sangue nos faz mais que vencedores, ó Deus. E nós assumimos um compromisso diante de Ti, que nós levaremos o Teu sangue adiante, ó Pai. Nós levaremos aquele menino que vai pisar a cabeça da serpente. Nós vamos levá-los a todos quanto pudermos, ó Deus. Eis a minha vida, Pai. Usa a minha vida, Senhor, e usa a vida desses corações contritos. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que Tu preparaste pra mim, Senhor. Quero agradar o Teu coração, Te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter Tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar, passar pela cruz, me arrepender. Vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue. Foi naquela cruz que Ele derramou o sangue pela minha vida e pela tua, meu querido. Se derrame aos pés de Jesus. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que Tu preparaste pra mim, Senhor. Quero agradar o Teu coração, Te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter Tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar. Vou passar pela cruz, me arrepender. Vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue. Por tanto me amar, vou passar pela cruz, e nela me ver. Vou passar pela cruz, erguer um altar onde oferta sou eu. Crucifico meu eu, Te agradeço, ó Jesus. Fui comprar